Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Empresas brasileiras reduzem investimentos em digitalização. Feira Agro Tecnoshow é oportunidade de negócios com desconto. Programa do Sebrae incentiva mulheres no empreendedorismo. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Em Goiás, a Feira Tecnoshow apresenta tecnologias para o cultivo de novas espécies de soja, adaptadas cada vez mais ao solo e ao clima das várias regiões brasileiras. Os expositores também estão fazendo de tudo para fechar negócio. Uma boa oportunidade para os produtores que visitam o evento. Haja argumento para convencer o produtor. Também com tanta tecnologia embarcada nas sementes de soja, milho, sorgo e outras culturas, fica até difícil escolher. As sementeiras se esforçam para convencer os produtores que o grão delas é melhor e toda a estratégia é válida. Além de produtos, lançamentos que nós estamos trazendo para a feira, nós estamos trazendo condições específicas para as feiras. Então, nós temos uma condição muito atrativa para a Tecnoshow, que começou na segunda-feira e vai terminar na sexta-feira. Então, o cliente que vier aqui gostar do material, entender que faz sentido para ele, terá uma condição muito atrativa para fazer um negócio também. Esses plots de milho, sorgo, soja e outras culturas foram implantados há 100 dias no Parque de Exposições da Tecnoshow Comigo, que acontece em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Só assim a planta pode mostrar os resultados para as mais de 130 mil pessoas esperadas durante o evento. E não existe melhor argumento que os números. Por isso, esses banners apontam a produtividade das lavouras onde a soja foi plantada e a quem pertencem. Lado a lado, os lotes das sementeiras se espalham pelo parque. A expectativa é que as vendas superem em 20% o volume da edição passada. A cada ano surgem novos desafios para os pesquisadores, seja pelo surgimento de novas pragas ou pela resistência das que já existem. Por isso, o lançamento de novas variedades é fundamental e a Embrapa foca nessa questão. Aqui na Tecnoshow Comigo 2023, a Embrapa lançou 3 variedades novas de soja, 2 delas convencionais. Essa aqui, por exemplo, tem excelente resistência para o ambiente onde nós estamos. Essa outra é resistente à ferrugem asiática, um grande problema enfrentado pelos sojicultores. E essa aqui é uma soja com transgenia. Também vem com uma forte resistência ao ambiente do sudoeste goiano. E no Cerrado, ganha mais uma opção para o plantio da soja aqui no Brasil. O maior produtor mundial do grão em todo o planeta. Resultado da pesquisa, da inovação e da tecnologia. O Brasil criou 241 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. É menos do que em fevereiro do ano passado, que tinha o efeito represado da pandemia. O setor que mais contratou foi o de serviços, como educação e de limpeza em prédios comerciais. Acaba daqui a pouco, aqui em Brasília, a 24ª Marcha dos Prefeitos. Foram 4 dias discutindo caminhos para o desenvolvimento das cidades. Muitas dessas ações impactam os pequenos negócios. Daqui a pouco, a repórter Camila Xavier vai entrar ao vivo lá do evento e traz mais informações. Por hora, nós seguimos por aqui. Nessa quarta, o Sebrae realizou a Feira Sebrae Delas, um evento para fortalecer a base de apoio das empreendedoras que participam do projeto e incentivar as que ainda precisam de inspiração. Delicadeza, passos firmes e elegância. A cor rosa e as unhas feitas podem até lembrar o feminino, mas aqui o assunto delas são os negócios. Se nós queremos o nosso espaço no universo corporativo, precisamos ter conhecimento. Conhecimento é poder, ninguém te tira. Em 5 anos empreendendo, o casal Rebeca e Anne Caroline já abriu o 4º ponto de venda dos Dindins Gourmet. Só pelo fato de ser mulher, a gente já tem que provar que a gente é capaz.
E por ser uma mulher homossexual na sociedade, a gente tem que mostrar 10 vezes mais que nós somos capazes de se empreender, de gerar empregos, de fazer uma empresa crescer e de alavancar um negócio de fato. Estar num evento como esse mostra que a gente não está sozinha, que a gente tem sim pessoas que estão vivendo coisas parecidas com a gente ganha muito com as experiências das outras pessoas. A Nayana ainda trouxe para a mesa a questão social e racial. Empreendendo há mais de 10 anos no ramo da tecnologia, ela precisou dos tropeços para entender que, com conhecimento, a mulher sempre vai se levantar. E os 2 primeiros negócios, eles não deram certo, gente, eles não deram certo. Eu não sabia trabalhar com dinheiro, eu achava que todo dinheiro que entrasse na conta, que ele era meu, né? E aprender a gerir esse dinheiro que entrava ali foi muito importante para que o próximo negócio desse certo, né? Então, hoje eu posso dizer, sim, que as coisas vão se encaminhando e todo dia é dia de aprender. E é por isso que o Sebrae Delas também é importante, porque a gente está aqui para aprender umas com as outras, né? O Sebrae Delas quer atender tanto mulheres que sonham com o próprio negócio, quanto pequenas empresas já consolidadas no mercado de trabalho. Somente nos últimos 5 anos, mais de 14 milhões de mulheres cresceram junto com o projeto em todo o Brasil. E somente aqui no Distrito Federal, 136 mil mulheres foram atendidas em 2022. Nós temos mentorias, consultorias, então tem capacitações. O Sebrae age ainda antes de montar o negócio, ainda na fase de idealização do projeto, o Sebrae já tem condições de ajudar, seja a mulher, seja o homem, o empreendedor. Continuamos em Brasília falando de outro grande evento que está movimentando a capital nesses dias, a Marcha dos Prefeitos. A repórter Camila Xavier está lá e traz mais informações. Oi, Camila, bom dia. Isso mesmo, Sebastião. Bom dia para você e para todos que nos assistem. Neste momento, aqui no palco principal da Marcha dos Prefeitos, está acontecendo o painel Novo Governo, debate com ministros. A presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano, foi a primeira a falar. Ela demonstrou aí preocupação com a gestão das cidades e lembrou que em 2001 ela foi vice-prefeita de uma cidade do ABC Paulista e secretária municipal. Ela disse que conhece bem as dificuldades e os desafios dos gestores públicos, principalmente nas pequenas cidades, que dependem de repasses do governo para viabilizar políticas públicas, né? E disse que a Caixa acredita no poder dos municípios e das cidades. Em seguida, foi a vez da ministra da Gestão e Inovação, Esther Dewick, o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, também se pronunciou e parece que ele está ainda respondendo algumas perguntas de prefeitos. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também está aqui. Simultaneamente, Sebastião, acontecem palestras sobre o lixo zero nas cidades, sobre a importância da Lei Geral da Proteção de Dados na gestão municipal e os desafios da implantação dos planos de mobilidade. E daqui a pouco, para fechar o evento, terá a leitura da carta da 24ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, onde serão reunidas aí algumas das reivindicações enviadas aos parlamentares durante esses 4 dias de evento. O uso da nota fiscal de serviço eletrônica e a participação do microempreendedor individual em licitações foram temas debatidos aqui também. Vamos agora assistir na reportagem de Madeleine Machado. Para participar de licitações públicas, o microempreendedor individual deve fazer o seu credenciamento no portal de compras do município. A inclusão pode ser feita, por exemplo, por microempresas que realizam pequenos reparos. Nesses pequenos reparos, você pode fazer um rodízio de mês e eles vão se alternando dentro desse processo para fazer manutenção, serviços, reparos, de repente capinagem ou alguma outra coisa. Isso é uma característica que já está funcionando em vários locais do Brasil. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sebrae, criou uma condição diferenciada para ajudar os microempresários. Ela investe recursos para fomentar o desenvolvimento da economia local e regional. Ao invés de licitarmos material escolar para compra para 27 mil alunos, o município fez uma lei, ele credenciou as papelarias locais e passou, então, a concentrar na economia local mais de 4 milhões por ano e essas papelarias puderam vender.
Outro assunto que foi discutido com os participantes da 24ª Marcha dos Prefeitos foi a adesão de municípios ao projeto Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. O documento digital padronizado nacionalmente possibilita aos municípios a troca de informações sobre o recolhimento de tributos e o perfil dos usuários, o que torna possível uma atuação dos entes federativos com mais inteligência de dados. Hoje estamos inseridos em um contexto em que temos 5.570 municípios e potencialmente 5.570 legislações tributárias próprias para o imposto sobre serviço, obrigações acessórias próprias, softwares próprios. Temos também municípios que não possuem digitalização, que não possuem infraestrutura tecnológica própria. Então, o projeto surge nesse contexto para trazer padronização e oferecer uma cesta de produtos de TI para esses municípios, sejam aqueles municípios já com essa digitalização, sejam aqueles municípios que não possuem softwares próprios para a emissão de notas fiscais de prestação de serviço. E no próximo bloco, os números do Pix em 2022. Nós voltamos já já. Horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, o Pix foi o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2022. Pelo menos 24 bilhões de transações foram feitas por essa ferramenta no ano. Isso significa uma média de 66 milhões de operações por dia, superando inclusive o cartão de débito, boleto, TED, DOC e os cheques. Em valores, foram movimentados 10,9 trilhões de reais pelo Pix. O levantamento é da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. As empresas brasileiras diminuíram os investimentos em digitalização, segundo o levantamento feito pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e Fundação Getúlio Vargas. A avaliação foi feita em 4.000 empresas dos setores da indústria, serviços, comércio e construção no último trimestre do ano passado. Para falar sobre esse levantamento e as previsões para esse ano, eu converso agora com Marcel Levi, coordenador de projetos da FGV. Marcel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Prazer enorme estar novamente aqui com você. Que bom, prazer todo nosso. Marcel, diga lá, então a gente teve uma queda de investimentos em digitalização no último trimestre de 2022. Significativa essa queda? O que representa? Todos eles houve queda? Sim, tivemos queda em todos os setores. Essa queda ela foi sim significativa, ela volta a patamares do primeiro trimestre, né, da primeira medição que nós fizemos, e demonstra talvez um pouco aí a questão acham que os empresários fiquem sempre muito cautelosos. Essa redução ela acompanhou também as demais sondagens que a FGV divulga, as sondagens setoriais, onde o índice de confiança dos empresários também sofreu queda. Então, ela acompanha esse movimento, né, de um pouco mais de desconfiança e reduz aí os investimentos aos patamares do primeiro trimestre. O que caracteriza por investimentos, Marcel, em digitalização nesse caso? A gente viu aí números do Pix lá em cima, né, de muitas transações pelo Pix e cada vez mais. Mas nesse caso, nesses setores, digitalização é o quê? A pesquisa a gente entende como digitalização ações que são investidas para aquisição de tecnologias, digitalização de processos, aquisição de sistemas como ERP, como CRM, contratações de pessoal para tratar diretamente com questões relacionadas à informação digital, a presença digital, a presença em redes, a postagens, a marketing digital. Então, é todo um componente de ações que a gente coloca aí nessa cesta da digitalização. E a questão de pessoal ela é particularmente interessante porque, principalmente as micro e pequenas empresas, elas não têm equipes e pessoa dedicada a fazer a tarefa da digitalização, usar dados, fazer postagens em redes sociais, comércio eletrônico, etc. Aí é onde é o negócio mais preocupante, talvez, nas micro e pequenas. Então, desses 4 setores, comércio, serviço, construção e indústria, dá para destacar algum número importante?
Sim, os comportamentos eles são um pouco diferentes em termos de o que é que essas empresas estão investindo, o que é que elas estão realizando. O comércio, naturalmente, tem muito mais ações em comércio eletrônico, enquanto o setor da indústria tem mais ação em cima da análise de dados, né? Análises preditivas para poder prever capacidades de demanda e entrega. O setor da construção civil é o menos digitalizado de todos. É o setor que menos investe, é o setor que menos tem ações relacionadas à digitalização. Então, cada setor ele tem um comportamento um pouco parecido. Agora, essa diferença entre as micro e pequenas empresas e a economia em geral, ela tem aumentado, né? Essa boca do jacaré aí, ela tem ficado cada vez mais aberta, o que é extremamente preocupante, uma vez que as micro e pequenas empresas elas estão ficando cada vez mais para trás dentro da economia digital. Diante disso, então, sendo preocupante, o que se espera? O que é preciso fazer? Ou qual é a previsão que a gente tem para os próximos meses, então, para esse ano? A pesquisa também, como foi o quarto trimestre da pesquisa, a gente também fez uma avaliação, perguntando aos entrevistados sobre qual a perspectiva deles para os próximos 12 meses. E a perspectiva não foi muito otimista. Essas empresas elas estão projetando menores investimentos, elas estão projetando menores contratações, e quase metade das micro e pequenas empresas responderam que não pretendem fazer nada nos próximos 12 meses relacionados à digitalização. O que é extremamente preocupante, uma vez que esses canais, né, o universo digital e a junção com o universo físico, que tem convencionado ser chamado de phygital, é cada vez mais presente na vida dos consumidores. Está aí os números do Pix que demonstram que os consumidores estão a passos largos migrando para essa economia digital. Então, é muito importante que as empresas também tenham seus negócios dentro desse universo, participando dessa economia. É curioso, né, Marcel? Quase que contraditório, né? A gente está realmente vivendo uma transformação digital, estratégias e ferramentas têm cada vez mais disponíveis e chama muita atenção esse recuo, cautela das empresas, né? Mas você acha que precisa de uma ação, até do setor privado, do setor público, talvez para motivar, incentivar um pouco mais, Marcel? Sem dúvida, sem dúvida. Os estudos que nós temos desenvolvidos na FGV, junto com parceiros, aí o SEBRAE, um dos nossos grandes parceiros, a ABDI, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem demonstrado que os micro e pequenos empresários, muitas vezes, eles ficam fora desse universo digital por falta de conhecimento e de suporte, de apoio, uma vez que são empresas mais frágeis, que não têm tanto capital para fazer investimentos próprios, e quando ele tem, ele não sabe aonde ele deve investir, qual o investimento que vai trazer o maior retorno para a sua empresa. Então, é importante que todas essas entidades consigam atuar juntas para cobrir todas essas lacunas. Não é uma única entidade quem vai conseguir suprir toda a demanda dessas micro e pequenas empresas. Mas estamos vendo um movimento em que se torna fundamental que todas essas entidades elas se aproximem mais do micro e pequeno empresário para trazê-lo para dentro dessa economia digital. Gerar mais competitividade também, né? Marcel Levi, coordenador de projetos da FGV, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente vai acompanhar, claro, esse assunto e vai voltar a conversar muito mais. Obrigado por hoje, Marcel. Obrigado, Sebastião. Foi um prazer. Até a próxima. Ótimo. Vamos lá. Bom, as oportunidades de investimentos e de cooperação da indústria brasileira lá fora são temas de um encontro desta semana em São Paulo, com mais de 100 empresários do Brasil e da Espanha. Eles querem identificar potenciais parceiros, importadores ou fornecedores. O país europeu é o terceiro maior investidor no Brasil. Em 2022, as exportações brasileiras para a Espanha somaram mais de 9 bilhões de dólares. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, produtos químicos, medicamentos e alimentos como milho, café, açúcar, carnes e frutas são os itens com maior saída. Voltamos a falar sobre a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Durante o evento, o SEBRAE lançou uma estratégia para a promoção do empreendedorismo local. Como mais uma estratégia para promover o desenvolvimento local, o SEBRAE lançou durante o 24º Encontro dos Prefeitos os Territórios Empreendedores. Para falar sobre essa estratégia, eu converso com o coordenador de Territórios e Lideranças do SEBRAE Nacional, André Ligório. André, por que é tão importante promover o Territórios Empreendedores? O Territórios Empreendedores é mais uma estratégia do SEBRAE para promover o desenvolvimento local. Porque a gente sabe que os municípios brasileiros eles estão cada vez menores, muitos cada vez mais dependentes até da transferência de recursos federais.
E uma atuação territorial é uma forma de municípios cooperarem para competir. E nesse trabalho do SEBRAE com Cidade Empreendedora, que é um programa extremamente exitoso em uma atuação municipal, o SEBRAE traz mais uma alternativa para a promoção do desenvolvimento, onde a gente busca reunir lideranças locais, reunir municípios para pensar o futuro, construir estratégias e o próprio SEBRAE e outras instituições parceiras se unirem para apoiar esses territórios na promoção do desenvolvimento. Nós falamos aqui de lançamento, mas na verdade já existe um projeto piloto, né? Isso, a gente começou no ano passado com 6 projetos piloto na região da Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no Pantanal Sul Mato Grossense, Pantanal Mato Grossense, o Novo Oeste de Minas, que é Divinópolis e municípios vizinhos, no Nordeste de Goiás e na Serra da Ibiapaba, no Ceará. Então, desde 2022, a gente já vem atuando com esses territórios e agora, com sinalização de resultados muito positivos em todos eles, a gente tem uma meta de outros 25 territórios nesse ano. Então, a gente deve passar de 300 municípios com essa estratégia para 2023. Você falou que essa estratégia é para que os pequenos possam se unir, na verdade, não é contra, mas podendo lutar com os grandes também. Nesses projetos que já foram implantados, os projetos piloto, o que nós podemos falar de situações exitosas? A gente tem, eu posso trazer um exemplo para vocês, que na semana passada, o território do Novo Oeste de Minas, a governança local que participa dessa jornada dos territórios empreendedores, que se reuniu e construiu uma agenda de desenvolvimento para o território, eles elencaram uma série de demandas do território, não só de uma pessoa, de um município, de um prefeito, mas uma demanda de todo o território do Novo Oeste, de uma governança formada pelo terceiro setor, iniciativa privada e poder público. E eles vieram até Brasília e formalizaram essa demanda na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então é um exemplo muito simbólico de cidadania sendo implementada na prática. Então, quando a gente atrai turistas, a gente atrai recursos, atrai oportunidade, traz inovação, conhecimento, as micro e pequenas empresas são diretamente impactadas. Então, esses são exemplos que a gente pode citar e temos muitos outros também, como, por exemplo, com a desburocratização de processos municipais e nos territórios, que diretamente impactam as micro e pequenas empresas, em diferentes setores e em diferentes categorias. Perfeito, André. Obrigada por participar do canal do Empreendedor. Muito obrigado, eu que agradeço. A expectativa do comércio varejista é vender 2,49 bilhões de reais para a Páscoa deste ano, um aumento de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Já em relação a 2019, primeiro ano da pandemia, as vendas devem ter um recuo de 2,7%. Por estados, são esperadas altas em vendas em Santa Catarina, Ceará e Espírito Santo. Já os maiores volumes deverão se concentrar em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A cesta de bens e serviços da Páscoa, composta por 8 itens, revela que praticamente todos os produtos estarão mais caros. Na média, o aumento será de 8,1%. Bolos e chocolates têm tendência de alta de 15,9% e 13,9%, na comparação com 2022. A Páscoa representa a 6ª data comemorativa mais relevante do calendário do varejo. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. Os serviços de alimentação fecharam 2022 com o maior número de novas empresas. De acordo com a Serasa Experian, a categoria registrou, em média, 1.109 companhias por dia útil. Em todo o país, foram 3,9 milhões de novos negócios. Na avaliação da Serasa, a categoria que engloba atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks ainda é uma das mais procuradas devido ao baixo investimento inicial e ao rápido retorno. Março está quase acabando e abril chega repleto de eventos e feiras de negócios. Vamos conferir?
A Feira Estética em São Paulo 2023 será realizada nos primeiros 3 dias de abril, no Expo Center Norte. Nos dias 2 e 3, o workshop The Hair estará no espaço Imensitar. Araguaína, Tocantins, recebe a 7ª exposição do Polo Comercial e Industrial da cidade. Será de 11 a 15 de abril, no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma. A Rio 2C chega à capital carioca de 11 a 16, na Cidade das Artes. Em São Paulo tem a Feira de Inovações da Construção Civil FEICOM, entre os dias 11 e 14 no São Paulo Expo. A Expo Ótica vai do dia 12 a 15 no Expo Center Norte. No mesmo endereço, entre 14 e 16 de abril, mas em setores diferentes, tem a Expo Noivas com roupas de festas e a Arnold Expo, que reúne negócios do setor esportivo dentro da convenção Arnold South America. Assim terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo, você acompanha na 3ª edição, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até amanhã.